Fala aí, amiguinhos, tudo certinho, na paz? Bom, agora a dinâmica do movimento curvilíneo, parte 2. Muito legal os exemplos que você vai ver agora. Por exemplo, a pista elevada, que usa muito nos carros de corrida, como vocês estão vendo aí na foto. Olha, não esqueça que para você acompanhar essa aula, parte 2, você tem que ter assistido a parte 1. Eu vou deixar o link aqui embaixo depois, para caso você queira assistir a parte 1, é importante para acompanhar a parte 2, tá joia? Vamos lá, bons estudos para nós. Bom, vamos começar então com o exemplo número 5, o exemplo do rotor. Lembrando que os 4 primeiros exemplos estão lá na aula de dinâmica do movimento curvilíneo, parte 1. Então vamos lá, número 5, que é muito legal, o rotor, que era na verdade um brinquedo da década de 70, 80, que agora alguns parques de diversão eles reativaram, né? Montaram novamente o rotor. Tem um vídeo até relativamente recente, eu vou deixar o link para quem quiser assistir no YouTube, o rotor em funcionamento. Mas é muito legal, olha só. Primeiro que as pessoas entram nessa sala, né, nesse cilindro, se dispõem aqui na superfície lateral, e aí esse cilindro começa a girar. E aí esse cilindro, com o aumento da velocidade, essas pessoas começam a grudar na superfície. Ó. Que interessante, parece uma máquina de lavar roupa gigante. E aí esse chão que vocês estão vendo aqui, ele é retirado, né? Olha só como é que fica alto aqui. Então, provavelmente, isso aqui gira, esse chão desce, é o momento que a galera começa a gritar, né? Ficar com medo, né? Olha só, todo mundo grita lá. Beleza, vamos ver então como é que isso fica na física. Faz essa mocinha ficar feliz lá e não escorregar. Legal? Vamos lá. Bom, vamos lá, né? Olha que barato aí. O seu querido professor fazendo papel aqui de cobaia, né? Então, o movimento, olha, o cilindro começa a girar, a pessoa grudada no cilindro começa também a girar junto com o cilindro e com isso ele vai pressionar mais a superfície para fora. Então, de acordo com o movimento, essa pessoa começa a comprimir a superfície aqui do cilindro para fora e a reação disso, a superfície empurra a pessoa para dentro, para o centro. Veja, a força resultante que aponta para o centro é a força resultante centrípeta. Então, é essa força que vai modificar a direção da velocidade da pessoa durante o movimento. Agora, se eu retiro o chão e essa pessoa não cai, não escorrega, é porque aparece uma força para cima para equilibrar a força-peso. E essa força só pode ser a força de atrito. Então, como que vai ser a pergunta do exercício? Geralmente eles perguntam a menor velocidade escalar ou angular do rotor para que a pessoa não caia. Bom, você vai admitir uma situação de iminência de escorregamento. Então, para isso, nós vamos igualar a força de atrito, o módulo, né, da força de atrito, ao módulo da força-peso. E aí, como eu pergunto a menor velocidade, você estará numa situação de iminência de escorregamento, esse atrito é um atrito estático máximo. Na iminência de escorregamento, você usa aqui o μ estático vezes a normal e o peso é massa vezes gravidade. A ideia desse problema, você isola a normal, veja, mg dividido por μ, e a normal você está percebendo que na direção horizontal, ela faz o papel de força resultante centrípeta. Então, a normal mg sobre μ é igual a mv quadrado sobre o raio, né? Massa vezes a aceleração centrípeta. Olha que interessante, a massa é cancelada, então não importa a massa da pessoa. Vai importar o raio, a gravidade e o coeficiente de atrito entre as roupas das pessoas, né, do rotor, e a superfície, que geralmente é o mesmo, né? Então, nós temos aqui a velocidade ao quadrado, igual a rg sobre μ, extrai a raiz, você então tem a velocidade geralmente perguntada nos problemas. Se ele quiser velocidade angular, só lembrar da relação, velocidade escalar é a angular vezes o raio. Aqui está o link de um vídeo bacana do YouTube, de um rotor moderno, mas depois eu coloco lá, eu digito lá no final da aula para você acessar e assistir, tá joia? Então esse é o exemplo número 5, exemplo bem bacana, bem legal de um brinquedo antigo, mas que tem aparecido aí nos parques modernos. Vamos falar de mais um outro exemplo. Agora, esse exemplo é muito cobrado, né? A famosa pista elevada ou sobrelevada. O carro, então, descreve uma curva e é auxiliado pela inclinação da pista. Veja bem, nós temos o peso para baixo e a normal perpendicular à superfície. Como que fica o atrito? Olha que interessante.
O atrito só aparece se solicitado. Então, se você empurrar o chão para trás, o chão vai te empurrar para frente. Se você, por um acaso, empurra o chão para frente, o chão vai te empurrar para trás. Então, o atrito ele depende de como está sendo solicitado. Então, se o carro estiver fazendo uma curva dessa, muito rápido, no seu limite, como geralmente faz, né, no carro de corrida, a tendência de escorregamento do carro é para cima. Por isso que tem um muro de proteção, geralmente aqui em cima, né? Ou seja, se o carro está com uma velocidade muito grande, os pneus do carro empurram o chão para cima e o chão empurra os pneus do carro para baixo. Então, haveria uma força de atrito aqui paralela ao chão para baixo. Olha só, não marquei. Muito bem. Mas se o movimento do carro for mais lento, se a velocidade for baixa, inverte. Ele passa a ter uma tendência de escorregamento para baixo. E se ele tende a escorregar para baixo, então agora a força de atrito seria para cima. Veja bem. Então, quando eu pergunto para vocês, e aí? A força de atrito lateral aqui nos pneus do carro é para cima ou é para baixo? Então, a sua resposta deve ser o quê? Depende da velocidade. Se ele estiver muito rápido, os pneus estão empurrando o chão lateralmente para cima. Então quer dizer que o chão empurra os pneus para baixo. Então, depende da velocidade. Agora, olha que interessante. Para cada ângulo θ desse aqui, existe uma velocidade que o carro faz sem depender da força de atrito, sem usar a força de atrito. Então, o carro vem no seu movimento, faz a curva naturalmente e ele é auxiliado pela força normal existente. Veja que tem uma parte da normal que você projeta aqui, que aponta para o centro. Então, aquela pista horizontal, que é o primeiro exemplo da aula passada, é impossível o carro descrever uma curva sem a existência do atrito. Agora é possível. Ele pode fazer a curva e, repito, existe uma velocidade para cada ângulo desse aqui que ele faz a curva sem precisar da força de atrito. Então, os pneus não estão empurrando o chão lateralmente, nem para cima, nem para baixo. Legal? Então, a maioria dos problemas pede isso, pede essa situação. E como que a gente resolve? Bom, muita gente lembra que isso aqui é um plano inclinado, né? E aí o plano inclinado tradicional a gente decompõe o peso, lembra? Px aqui e Py aqui. Mas veja que agora o movimento do carro não é ao longo do plano. Então, se você decompor o peso em Px e Py, você não vai conseguir resolver o exercício. A dica que eu dei para vocês várias vezes é a seguinte. Precisou fazer alguma decomposição de força, usa a direção da aceleração. Aqui nós temos uma aceleração centrípeta e a aceleração centrípeta aponta para o centro da curva. Então, essa direção aqui é a direção mais importante do movimento, para você visualizar a força centrípeta. Então, ao passar essa direção aqui como preferencial, eixo X, por exemplo, o outro eixo você pode colocar aqui na direção do peso. Então, o eixo X na horizontal, o eixo Y na vertical, você vai decompor a força normal. Então, nós teríamos uma parte da normal apontando para o centro, o NX, por exemplo, e o NY para cima, equilibrando a força-peso. E aí você resolve o exercício com a resolução desse sistema. Bom, eu prefiro fazer direto, eu acho mais rápido. Veja, nós temos duas forças, já que o atrito não é necessário nesse movimento. Nós temos duas forças, o peso é normal, que quando somadas vetorialmente deve gerar uma resultante que vai apontar para o centro. Então veja, acompanha com o meu raciocínio. Nós temos a força normal, perpendicular à superfície, mais a força peso. Então eu coloquei um vetor atrás do outro, nós vamos fazer aqui pelo método poligonal. A força resultante ela é horizontal, tá vendo? Aponta para o centro. Muito bem, encaixei o vetor resultante, que é uma resultante centrípeta. Questão do ângulo θ. Vamos lá, pessoal, matemática. Esse ângulo θ você tem que enxergar que é o mesmo aqui. Uma maneira fácil de ver, nas aulas de plano inclinado tradicional, eu colocava o ângulo aqui. Você lembra? A gente decompõe o peso. Então, nessa direção aqui, tinha o Py e o ângulo θ estava aqui, entre o peso e o Py. Repara que esse ângulo entre o peso, que é a vertical, e o Py, que é a direção da normal,
é esse mesmo ângulo aqui, ó, entre a vertical e a direção da normal, tá vendo? Passa aqui um pontilhado, ó, você vai ver que esses dois ângulos são iguais e esse ângulo aqui é igual ao ângulo θ. Então, o ângulo do plano inclinado fica aqui em cima, entre a normal e o peso. Pessoal, feito isso, é só aplicar seno, cosseno, tangente, o que for necessário. O mais comum é usarmos a tangente. Acompanha comigo. A tangente de θ é o cateto oposto, que é a força centrípeta, dividido pelo cateto adjacente, que é o peso. Pessoal, multiplicando cruzado, a força centrípeta é o peso, mg, né? Vezes a tangente de θ. Muito bem, vamos desenvolver mais um pouquinho. A força centrípeta é mv² sobre o raio. Peso é mg, então está aqui a equação, geralmente que você vai ter que fazer. Muitos problemas ou pergunta a tangente do ângulo para que isso ocorra, ou pergunta qual é essa velocidade, que ele pode fazer a curva, lembre-se, não usando a força de atrito, né? Não precisando da força de atrito. Veja que também cortamos a massa, e aí nós podemos escrever assim, ó, tangente de θ, isolando a tangente, v² sobre rg, ou simplesmente, né, a velocidade é a raiz quadrada de rg tangente de θ. Pessoal, não é legal ficar decorando fórmulas. Vocês vão ver os próximos exemplos, vão cair nesse mesmo resultado, mas é sempre importante você entender por que deu esse resultado. Marcação das forças, né, que é a parte principal, e interpretar o movimento curvilíneo, lembrando que tem que ter uma resultante apontando para o centro, que faz realmente o carro virar, alterar a sua direção. Tranquilo? Qualquer exercício de pista elevada que falar qual é a velocidade que ele pode ter nessa angulação para não depender do atrito, vai sempre dar esse resultado. Tá joia? Vamos ver os outros exemplos que são também parecidos. Olha o exemplo 7, o famoso pêndulo cônico. O pêndulo cônico cai nos vestibulares, né, nos testes, usando como exemplo o chapéu mexicano, que é esse brinquedo aqui, ó. Tá vendo? Quer dizer, as pessoas giram em torno de um ponto central que fica aqui embaixo. Então, o texto vai dizer que essa bolinha faz um movimento pendular, mas ela está num plano horizontal, tá? Plano horizontal. Tá vendo? As pessoas ficam girando em torno de um pontozinho lá no meio. Muito bem. Se você parar para pensar, ó, é o mesmo desenho anterior da pista elevada. Nós temos o peso e nós temos a tração no fio no lugar da normal. É só tirar a normal e colocar a tração no fio. Somando vetorialmente os dois vetores, tem que gerar a força resultante centrípeta para o centro. Então, ó, vamos montar aqui ó, igualzinho. Ó, tração mais o peso, resultante centrípeta, horizontal, aponta para o centro. Veja que o ângulo θ agora é bem mais fácil de ver, né? Dado lá em cima, é só você repetir aqui na direção do fio e do peso. Aplica tangente, ó, força centrípeta sobre o peso, desenvolve, né? Força centrípeta é o peso vezes a tangente, e dá o mesmo resultado do exercício anterior. Viu que legal? Num problema como esse, ele pode perguntar um monte de coisa. Ele pode perguntar a velocidade, pode perguntar a tangente. Pessoal, ele pode perguntar a tração. Ó. Se ele pergunta a tração, aí você não usa tangente, você usa cosseno. Fala para mim, o que é o cosseno de θ? É o cateto adjacente, que é o peso, dividido pela hipotenusa, que é o t. Aí você encontra o t, a tração no fio. Muito bem. Oitavo exemplo, o movimento do avião quando faz uma curva. Vocês já viram que quando o avião faz uma curva num plano horizontal, esperando, por exemplo, a oportunidade de pousar, ele se inclina. Olha só, ele faz a curva de forma inclinada. E se você comparar, são os mesmos desenhos do pêndulo cônico e da pista elevada. Então, nós temos o peso para baixo e agora o próprio exercício, o próprio texto te ajuda. Eles falam de uma força de sustentação nas asas, que é perpendicular às asas. Claro que essa força se estende em toda a extensão aqui das asas, né? Nós marcamos uma resultante, que essas asas recebem de forma perpendicular. Então, essa força é uma força de sustentação, perpendicular às asas. Muito bem. Como o centro do movimento está aqui, ó, é importante sempre visualizar cadê o centro, porque a resultante centrípeta tem que apontar para ele. Então, você pode montar o exercício fazendo decomposição, mas usem essa linha como referência, então nós temos que decompor a força-peso, ou faz o desenho, mais uma vez o desenho, igual ao anterior. Ó. No lugar da tração,
No lugar da normal, coloca F, terminou F, põe o peso, e aí, mais uma vez, a força resultante centrípeta. Olha, esse ângulo θ é o mesmo de sempre, vai aparecer o ângulo aqui, ó, entre F e P. Olha, geralmente ele é dado aqui, né? Ó. Se você marcar ele aqui, você pode colocar ele como oposto pelo vértice de cá, ó. E se ele é o ângulo oposto pelo vértice aqui, ele é o mesmo ângulo aqui de cima. Depois você estuda, faz esse desenho separado e dá uma olhada nesses ângulos, né? Um treino de geometria muito legal. Pessoal, conhecendo o ângulo θ novamente, aplica tangente e vocês estão vendo que dá o mesmo resultado. Então, os exemplos 6 da pista elevada, o pêndulo cônico e o avião, todos esses 3 exemplos importantes que muitos acham difícil, você resolve por esse desenho, né, simples, né, formando um triângulo retângulo. Tá joia, pessoal? Vamos ver o último exemplo. O pêndulo simples tem muita aplicação, né? O pêndulo simples, você pode imaginar um simples pêndulo de relógio, mas existem brinquedos de parque de diversões, chamam-se pêndulo também, ó. A pessoa está pendurada num fio e faz aquele movimento pendular, né? Igual que o nosso querido Homem-Aranha, amigo da vizinhança, ó, também tem esse movimento pendular. O nosso querido Tarzan, então são todos movimentos pendulares. Já brincaram de verdade? Na beira de um rio, pegando uma corda, um cipó mesmo, e fazendo esse movimento pendular. Aqui em cima eu acho divertido, porque esse cara aqui está curtindo, né? O cara da esquerda, o cara da direita aqui está rezando. Ó. Ele não está gostando muito da brincadeira, não. Mas vamos lá. Pessoal, olha, quem mexe com isso, né, os engenheiros, tem que ter uma responsabilidade muito grande. Porque quando a bolinha passa, né, a bolinha, o peso, as pessoas passam pela posição mais baixa, a tração no fio aumenta. Então, ele tem que calcular qual é o valor dessa tração, né, para que ele monte o brinquedo de forma segura, né? Se as pessoas pesam, por exemplo, somadas aqui, vamos supor que a soma aqui dá 100 kg. Então, daria 1.000 newtons de peso, né? A tração aqui, ó, muitas vezes chega a dobrar 2.000 newtons, triplicar 3.000 newtons, depende da velocidade. Então, vamos ver como é que a gente faz. Bom, na posição mais baixa tem o peso e a tração. Veja que diferente do pêndulo cônico, o movimento pendular, o centro está aqui em cima. Então, a força resultante centrípeta aponta lá para o centro. E não se esqueçam, a tração só vai ser igual ao peso se essa bolinha estiver em repouso. Se essa bolinha estiver em repouso, tudo bem. T igual a P em módulo. Mas se ela vem com um movimento igual a esses 3 exemplos, a tração vai crescer por causa do movimento. Lembra, vai precisar de uma força resultante que aponta para o centro para modificar a direção da velocidade dessa bolinha. Então, nessa posição, a tração é maior do que o peso. Bom, quando o exercício exige uma outra posição lateral, dá um pouquinho mais de trabalho. Veja, as forças são as mesmas, tração e peso. Até aí tudo bem. Só que aí, como elas têm direções diferentes, aquele desenho que eu fiz para o pêndulo cônico não dá certo aqui, porque o centro está lá em cima, ó, não está mais aqui na horizontal, igual o pêndulo cônico, igual a pista elevada. Então, a resolução aqui é diferente. Como o centro aponta lá para cima, você tem que preservar essa direção aqui, para você visualizar a força resultante centrípeta. Ao preservar essa direção, você tem que decompor a força-peso. Então, não dá certo fazer direto, viu, pessoal? Por aquele desenho poligonal. Aquilo lá vale nos 3 exemplos anteriores. Aqui, a hora que você decompõe o peso, vai aparecer uma parte do peso tangente à trajetória e a parte do peso na direção do T, na direção do centro. Veja que esse ângulo aqui, o θ, é com a vertical e o fio. Aqui, vertical e o fio, você coloca aqui como PY. Muito bem. Veja bem, quem é a força resultante centrípeta aqui no ponto mais baixo? A força resultante centrípeta é a tração menos o peso. Nessa posição lateral, é a tração menos o PY. Eu coloquei a bolinha aqui em outra posição, né? Daqui a pouco eu comento aqui quando a velocidade for 0, né? Que é um caso particular. Mas voltando aqui, a tração menos o PY é igual à força resultante centrípeta. Então, você vai ter que desenvolver, tração menos PY é P cosseno, com ângulo, força centrípeta é mv² sobre o raio. Então, por exemplo,
vamos falar desse ponto especial aqui, ó. Quando a velocidade for zero, aí a força resultante centrípeta momentaneamente é zero. Aí você pode tirar isso daqui e você encontra a tração. Tração é igual a P cosseno. Mas no caso particular da velocidade ser zero. Isso foi pergunta da FUVEST. Grandes vestibulares já perguntaram isso, tá? E qual é o papel do Px? O Px é a força resultante tangencial. Veja que nessa posição tem as duas, ó, a centrípeta, que aponta para o centro, e o Px, que faz a resultante tangencial. Para que serve a resultante tangencial? Para produzir a aceleração tangencial. Ou seja, se a bolinha está descendo, é o Px que faz a bolinha aumentar velocidade. Se a bolinha estiver subindo, é o Px que faz a bolinha reduzir a sua velocidade. Tá joia? Ó, Px é P seno, né? Ó, tá sem o ângulo. Força tangencial, massa vezes aceleração tangencial. Tudo bem, você pode cortar a massa, né? O peso aqui é mg, você pode cortar a massa e achar a aceleração tangencial. E para finalizarmos na posição central, já falei, né? Ó, tração menos o peso, força centrípeta, tração menos mg, mv quadrado sobre o raio. Cuidado que aqui não pode cortar a massa, hein? Para você cortar uma letra tem que estar em todos os termos da igualdade. Aqui não tem a massa, então não pode cortar. Veja que para você calcular a tração, ó, você precisa então da velocidade que a bolinha passa na posição mais baixa. Se a velocidade é zero, ó, tração é igual ao peso. Mas se tiver movimento, a tração vai ser maior que o peso. Quanto maior a velocidade, maior a tração no fio. Tranquilo? Por isso que o fio tem que ser bem resistente. Pessoal, é isso aí. Bons estudos para vocês. Próxima aula eu posto alguns exercícios resolvidos para vocês conferirem. E bons estudos, boa semana. Um abraço do Brancalhão. Fui!